é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. E nós colocamos uma introdução que vai falar algo muito importante para você, que vai falar sobre o valor da memória. E o que seria esse valor da memória, meu gente avança? Você parou para pensar que dia é hoje? Hoje é domingo, primeiro dia do mês de junho. Não. Hoje é o dia que nós lembramos do grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia que nós lembramos qual foi o grande preço que Ele pagou por mim. Grande preço foi que Ele pagou por você. Então isso tem um valor. E qual seria esse valor, evangelista Avanço? Valor monetário? Não. É o valor de sangue, valor de vida, valor de dedicação a uma obra missionária, a uma obra salvadora, a uma obra a qual ia remir todos os pecadores. E quem são pecadores? Eu e você. E a ceia não é apenas um ritual, é uma lembrança viva do sacrifício de Jesus, a qual nós vivemos todos os dias da nossa vida. E como eu posso viver isso, evangelista Avanço? Todas as vezes que você peca, todas as vezes que você erra, todas as vezes que você transgride, você faz lembrar que existe um homem que morreu por mim e que morreu por você, para que justamente neste momento que você pecasse, no momento que você errasse, este sangue viesse a te cobrir, viesse a te lavar e viesse a te purificar. Então existe um valor memorial para que você possa lembrar, para que você possa saber que você, aleluia, pecou hoje, mas o sangue do Cordeiro te purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus nos deu um mandamento. Evangelista Avanço, o mandamento que Jesus nos deu foi amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o próximo Como a ti mesmo. E o próximo Como a ti mesmo. Mas ele disse mais um. Qual? Lembra-se de mim, em memória de mim. Quando falamos em memória, falamos de quê? De lembrança, de pensamento, de guardar. Então quando você fala lembra, se lembra, quanto tempo tem, mas lembra? Isso ficou o quê? Na sua memória. E a mesma coisa que nós fazemos hoje, esse dia de hoje, dia de sábado, significa que é só todo primeiro domingo do mês? Não, é todos os dias da sua vida, desde o momento que você levanta até a hora que você se deita. Lembra-te do teu Criador, como diz Eclesiastes, dos dias da tua mocidade. E o que significa lembrar do teu Criador? É lembrar aquele que te deu a vida, é lembrar aquele que te trouxe hoje uma esperança. E qual é a esperança, evangelista Avanço? Que se Cristo voltar agora, eu e você estaremos com Ele hoje no céu, dando glória, dando aleluia, e salmodiando a Ele. Aleluia. Então lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Senhor. Mas evangelista Avanço, eu tenho tantas lembranças boas da minha vida, do passado. Mas lembra, de hoje até às 7h04 da noite, o que você vivenciou hoje durante o seu dia? Dias bons, dia ruim, dia triste, preocupado? Sim, ficou uma memória do seu dia. Mas agora, às 7h05, já é uma nova vida agora. Ao entrar por essa porta, você começa a vivenciar algo novo sobre a sua vida. E o que é isso, evangelista Avanço? Salomão vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Senhor. Por que guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor? Para você lembrar que aonde você está é o lugar santo, e santo dos santos. E por que santo dos santos? Porque Deus consagrou, separou este lugar, como ele disse para lá Salomão em 2 Crônicas: agora eu escolhi essa casa e a santifiquei, para que todas as vezes
que vocês pedirem alguma coisa, clamarem, eu estejo com meus ouvidos abertos e minhas mãos estendidas para abençoar a cada pedido que vocês fizerem a mim. Então guarda o teu pé, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas depois ele está falando, já estou como pastor de Yosemite, já sênior, mais bonitinho, mais sênior, 60, 80, 90. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Perante aos olhos do Senhor não existe o Senhor. Todos somos uma só idade. E por que, evangelista Manso? Naquele grande dia lá no céu, eu não vou saber se você está com 30, com 40, com 50, com 100, ou com 1 ou com 2. Todos teremos uma só idade, pois a minha alma, a sua alma, ela não tem idade. A minha alma, a tua alma, ela é eterna. O que tem idade é a minha vida carnal, é a minha matéria. E neste mundo tem um ciclo, tem um período de 1 ano, 20 anos, 30 anos, 40 ou 70, como a Bíblia vai dizer, que passando dos 70 já é enfado. A Bíblia vai dizer isso. Mas tem uns que chegam a 101, 105, mas já é um ancião de dia, vamos dizer assim. Mas aqui na terra nós temos sim uma idade, mas para o Senhor a nossa idade é uma só. Então por isso Salomão descreve: lembra-te do teu Criador. Porque Salomão descreve isso, evangelista Manso? Porque Salomão já estava na sua essência também do seio, já estava velho, já fadado a dias, e como ancião ele diz: lembra-te do teu Criador. Então hoje é o dia de nós lembrarmos do nosso Criador. Segundo, o corpo que foi partido. Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Lembramos de um corpo que não foi poupado, mas foi entregue por amor. Jesus se entregou por amor, igreja, por mim e por você. Mas evangelista Manso, eu nem sonhava em nascer, nem meu avô, nem meu tataravô, mas ele te via hoje, no dia 1º de junho de 2025, no ministério Tempo Profético, glorificando e exaltando a Ele. Por isso que Ele falou: este é meu corpo que é partido por vós. Ele se sacrificou, Ele se deu em sacrifício por mim e por você. Certa vez eu vi um desenho que o Anderson sabe muito bem, que nesse desenho ele vai dizer que existia um cavaleiro que ele estava entre a vida e a morte e precisava um dos amigos auxiliar ele. E ele disse assim: ó, sabe o que o nosso amigo fez para salvar aquele amigo? Ele fez como uma lebre, melhor dizendo. Por que como uma lebre? Diz uma história chinesa que certa vez chegou, ela se joga no fogo para dar a sua própria carne para alimentar aquele viajante. E o que é isso? Cultura chinesa contando de uma lebre, uma simples coelho que se deu em sacrifício para alimentar o homem. Se o simples coelho fez isso numa história chinesa, imagine o nosso Senhor, que é o Cordeiro vivo, que é o Cordeiro de Deus. Ele se deu. Isaías escreveu que como ovelha muda, ele foi levado até o cativeiro, sem abrir a sua boca. Em toda a história da Bíblia nós vamos ver que o único momento que Jesus abriu a sua boca para falar para Jesus, para falar para Deus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Foi o único momento que talvez Jesus ali, como homem, ele teve medo. Como homem, ele pensou retroceder, mas a sua alma, o seu espírito, o seu ser, Deus falou: não, existe um povo que merece um sacrifício. Existe um povo que precisa de um verdadeiro sacrifício.
os animais, de sacrificá-los por um povo que vai voltar a pecar novamente. Vamos fazer um único sacrifício que será para toda a humanidade. E ali vem quem? Nosso Senhor Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu na cruz do Calvário, aonde estava lá com dois ladrões, à direita e à esquerda. E o da esquerda disse para ele assim: ó, se tu és o Filho de Deus, desce daqui e salva-te a ti e a nós. Mas o da direita vai dizer: nós estamos aqui porque nós pecamos, nós erramos, mas ele não pecou. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim quando entrares no teu paraíso. O Senhor olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Igreja, Deus diz para você: ainda hoje estará comigo no paraíso, porque ele sacrificou e fez um verdadeiro sacrifício para que todos aquele que olhasse para ele e acreditasse e dissesse: tu és o Senhor, ele vai receber o perdão, este vai receber. Então hoje, eu e você, nós estamos aqui porque um dia no passado nós levantamos a nossa mão e glorificamos e exaltamos ao Senhor e falamos: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Por isso seu corpo foi transpassado por mim e por você. 3. Agora ele vai dizer sobre o sangue que foi derramado. E em cima dessa cruz estava ali o Senhor, prestes agora a morrer. E ele vai dizer uma frase que muitos não entenderam. Muitos pensavam que eles estavam chamando por Eli, porque ele fala: Eli, Eli sabachthani, e quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparas? E muitos pensavam que ele estava clamando por Elias, mas não foi. Ele estava falando com o próprio Deus, porque Jesus sentiu o peso da humanidade sobre os seus ombros. Ele sentiu o meu pecado, ele sentiu o teu pecado, ele sentiu o nosso pecado sobre uma cruz que não era dele, mas que era minha e sua. Mas por amar a mim e a você, ele pegou uma cruz que não era dele, pois o texto vai dizer que a cruz era de quem? Barrabás. A cruz não era para Jesus, mas Jesus tomou a cruz de um ladrão, tomou a cruz de um pecador para carregar e sentir o peso dela, porque aquela cruz era preparada 5 dias antes para o condenado, e Jesus estava ali um dia antes. Então não tinha como preparar uma cruz para Jesus, mas fizeram o quê? Pegaram a cruz de Barrabás e deram para Jesus. Talvez hoje eu e você, será que nós estamos fazendo isso? Pegando a nossa cruz e entregando para Cristo mais uma vez? Ou estamos carregando a nossa própria cruz? Como nós estamos fazendo hoje? Entregando a nossa cruz para Cristo ou carregando a nossa própria cruz? Mas ali na cruz, agora Jesus, depois de dizer tudo isso, ele vai, expira e morre. E o soldado ali observa: será que ele morreu, sim ou não? Pega uma lança e taca ali no seu peito. E a Bíblia vai dizer que sai o quê? Água e sangue. Como o homem que já tinha perdido tanto sangue, sofrido ali numa zorragem, que era um chicote de sangue perdido, sem ter bebido água durante 24 horas, ainda tinha sangue para espirrar e água para sair. Ele estava apresentando para aquele soldado, para mim e para você, que ainda que ele tenha passado por todo o mártir, ainda ele tem o sangue que purifica e ainda tem a palavra que traz a vida para mim e para você. Foi este sangue que foi derramado por mim e por você. E você tem vivido com essa nova aliança, ou você ainda está preso ao seu passado? Pois o sangue hoje está aqui para te purificar. E para nós fecharmos,
vai dizer o seguinte: a ceia é uma declaração pública, porque todas as vezes que comestes pão e bebestes cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. A ceia é o anúncio da cruz, mas também que declara que Ele voltará. A ceia une o passado, o presente e o futuro, e traz uma lembrança de uma comunhão presente e futura para com Deus. Então, neste momento que tu tomar do pão, que tu tomar do suco da uva, que é o vinho, que é o sangue do Senhor, lembra que você está declarando publicamente para os seus irmãos, para o mundo e para os anjos de Deus e para o próprio Deus, que você tem uma comunhão com Ele. E todas as vezes que você não participa, irmão, você infelizmente está negando o Senhor. Que é isso, evangelista Manso? Sim, você nega o sacrifício do Senhor. Mas, evangelista Manso, eu me aborreci, passei por isso, passei por aquilo outro. Acabei de falar, porque para você que o sangue do Senhor, ele te purifica, ele te lava de todo o teu pecado. Então, nessa noite, ao tomar deste pão, ao tomar deste cálice, lembra do teu Criador, lembra do Senhor. E aí, para fechar, ele vai dizer o seguinte: a ceia exige uma reflexão de arrependimento, não sobre perfeição, mas sobre uma intenção sincera de viver para Cristo. Hoje no culto, não é apenas só mais um culto, mas um encontro com uma memória viva, que participamos que Cristo é real e que está no meio de nós. Então, nessa noite, confesse para o Senhor os seus